para continuar repercutindo estas decisões, a decisão do Supremo e como isso afeta a economia, a imagem do Brasil e o ambiente de negócios, eu converso agora com José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial. José Márcio, obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. Eu queria te ouvir sobre esta decisão, a decisão do ministro Alexandre de Moraes bagunça ainda mais o cenário econômico ao colocar mais imprevisibilidade nesse ambiente. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Realmente, quer dizer, aumenta a incerteza, né? Quer dizer, o IOF é um imposto regulatório, e qual é a característica importante do IOF? A característica importante do IOF é que o IOF não tem anualidade e também não tem noventena. Isso significa que ele começa a valer no dia que ele é introduzido. Então, quer dizer, é exatamente por isso que o IOF é só um imposto regulatório e não para aumentar receitas, tá certo? Exatamente para evitar essa incerteza devido ao fato de que não tem noventena e não tem anualidade. Então, quer dizer, essa é uma característica importante. Agora, o ministro Fernando Haddad, quando ele anunciou o aumento do IOF, ele declarou claramente que o objetivo era aumentar a arrecadação, tá certo? Quer dizer, o objetivo do governo era aumentar a arrecadação para conseguir atingir a meta a meta fiscal de 2025 e aproximar da meta fiscal de 2026. Quer dizer, é curioso que o ministro Alexandre de Moraes considere um aumento de IOF que foi declarado pelo Ministério da Fazenda com o objetivo de aumentar a arrecadação, pela decisão do ministro Alexandre de Moraes, o objetivo não era para aumentar a arrecadação, era para regulamentar o mercado financeiro de modo geral. Então, isso é muito negativo, quer dizer, isso aumenta muito a incerteza, que eu acho que esse é um ponto super importante. Além disso, quer dizer, aumenta custo de produção, aumenta custo de modo geral. Sem a menor dúvida, quer dizer, as taxas de juros vão aumentar de forma significativa, né? Quer dizer, tudo vai estar incluído, quer dizer, as taxas de juros vão aumentar exatamente porque esse IOF vai ser repassado, tá certo? Para o consumidor. Então, esse é um problema complicado, quer dizer, como que você pode fazer, como que o empresário pode fazer conta se ele não sabe o que vai acontecer? Esse é o problema, tá certo? É mais incerteza do ponto de vista econômico. Agora, Zé Márcio, na avaliação do senhor, é possível que a gente tenha uma continuidade dessa discussão, já que a tua explicação é muito clara, né? Que há um desvio de objetivo, de função do IOF em termos econômicos, em termos práticos, da sua aplicação. Será que haveria algum espaço para um questionamento e continuar com essa discussão em alguma instância? Bom, quer dizer, na verdade, quer dizer, o STF foi. Como é que eu vou dizer isso? O STF, na verdade, entrou aí quer dizer, numa função que não é uma função do STF, né? Quer dizer, que é a função de negociar entre o executivo e o legislativo se o aumento do STF é constitucional ou não constitucional. Então, quer dizer, eu acho que, basicamente, quer dizer, o ponto importante aqui é que se o STF já decidiu, eu acho difícil algum tipo, quer dizer, o Congresso recorrer a alguma instância para tentar mudar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. E, Zé Márcio, olhando para frente, olhando para 2026, o impacto é maior, né, dos números e da arrecadação. Será que o IOF vai fazer com que o governo consiga, de fato, cumprir a meta ou esta possibilidade continua em xeque e o governo pode não cumprir a meta em 25 ou mesmo em 26? Não.
Eu acho que 25 está praticamente, a meta está coberta, aparentemente, por enquanto, pelo menos, a menos que apareça algum problema ao longo do caminho, mas dadas as projeções, etc., que a expectativa é que o governo seja capaz de cumprir, sim, a meta agora com esse aumento de receita. Em 2026 é um pouco mais complicado, né? Quer dizer, em 2026 você ainda tem algumas coisas que precisam ser resolvidas, quer dizer, pode ser via fonte, aumento de receita de alguma forma, tentando aumentar imposto, apesar de ficar cada vez mais difícil aprovar no Congresso aumentos de impostos, tá certo? E por outro, essa coisa do EF foi exatamente uma forma de você evitar o Congresso, foi exatamente fazer via OF, porque o IOF não precisa passar pelo Congresso, tá certo? Que é outro problema complicado. Então, agora, é, a outra forma de você cumprir a meta é diminuindo gastos, tá certo? O que realmente não parece ser o objetivo desse governo. Então, quer dizer, vamos ter ainda alguns problemas aí pela frente, principalmente em 2026. Falando de corte de gastos, assunto que o governo tem muita resistência, como é que é a tua avaliação, Zé Mar, sobre essa discussão diante do que foi trazido pelo Executivo, das possibilidades trazidas, das iniciativas anunciadas até agora, que são consideradas muitas vezes tímidas, e também da reação ou da proatividade do Congresso Nacional, que tem sido refratário também à possibilidade de cortar gastos e, às vezes, ao contrário, né? Como ontem, por exemplo, que aprovaram um texto que aumenta gastos em 30 bilhões de reais. Em que pé está parada esta discussão de corte de gastos e onde a gente poderia ter uma luz no fim do túnel? Olha, o problema é o seguinte: a questão fiscal no Brasil é estrutural, tá certo? Quer dizer, a própria ministra do Planejamento já deu uma declaração que o arcabouço fiscal é insustentável a partir de 2027, que ele só funciona até 2026, que a partir de 2027 que vai ter que mudar o ajuste fiscal, quer dizer, o arcabouço fiscal, simplesmente porque ele não é exequível. Por quê? Porque o problema é estrutural no sentido de que os gastos obrigatórios são reajustados sempre acima da taxa de inflação e, consequentemente, teoricamente, sempre acima da arrecadação, a menos que você aumente a carga tributária, que é esse o objetivo do governo até agora. Tá certo? Quer dizer, esse governo, quer dizer, o governo que a gente está vivendo, é um governo que, desde que tomou posse em 2023, tá certo, tem tido como um de seus objetivos aumentar a carga tributária exatamente para aumentar receita para pagar aumentos de gastos que já foram é, é, realizados. Então, esse é o problema. Esse é um problema estrutural, quer dizer, se vai ter que ser resolvido de alguma forma. Quer dizer, uma das coisas importantes é exatamente evitar que gastos obrigatórios sejam reajustados acima do crescimento das receitas, tá certo? Agora, vai ter que ser mudado um conjunto de leis importantes aí que estão gerando esse tipo de problema. Não é por outra razão que os gastos obrigatórios estão sempre aumentando como proporção do PIB. Zé Márcio, nas últimas semanas a gente teve uma leitura de parte dos agentes econômicos de que crescia a possibilidade de, no ano que vem, a gente ter uma troca de poder, né, uma alternância do projeto político no executivo. As últimas pesquisas de popularidade, de imagem do governo e até de intenção de voto mostram alguma reação, alguma melhora ou despiora dos números para o governo. Na visão do mercado financeiro, esta hipótese talvez tenha diminuído diante do que aconteceu nas últimas semanas? Qual que é a tua leitura sobre a ainda distante eleição de 2026? Eu acho que a eleição ainda está longe, quer dizer, são mais um ano e meio ainda para chegar lá, tá certo? É, teve essa questão das tarifas aí do presidente Trump sobre as exportações brasileiras, tá certo? Isso gerou um movimento, quer dizer, um sentimento de soberania e etc., que aparentemente teve algum efeito sobre as intenções de voto
expectativa sobre as intenções de voto para as próximas eleições. Mas essas eleições ainda estão muito longe. Quer dizer, a gente não sabe, na verdade, quais vão ser. Primeiro, nós não sabemos como é que vai resolver essa questão das tarifas. Né? Quer dizer, não se sabe ainda se o governo vai retaliar, se o governo vai negociar, como que vai ser, quer dizer, como que o presidente Trump vai aceitar essa questão da negociação, tá certo? Na verdade, as razões pelas quais o presidente Trump, na carta que o presidente Trump escreveu para o governo brasileiro, as razões são de ordem mais políticas do que econômicas, está certo? Em especial, quer dizer, eu acho que o presidente Trump, uma das coisas que o presidente Trump chamou bastante atenção foi a política externa do governo brasileiro, quer dizer, eu acho que esse foi uma das principais razões pelas quais o presidente Trump introduziu tarifas tão elevadas para o Brasil, quer dizer, no sentido de que a ideia de substituir o dólar como a moeda de comércio, tá certo, internacional, a questão de aproximação com regimes autoritários, a questão do apoio a grupos terroristas, tá certo? A reação a Israel e ao bombardeamento das instalações nucleares do Irã. Em suma, quer dizer, essas questões parece que estão no cerne da carta que foi enviada pelo presidente Trump para o governo brasileiro. E a pergunta que se fica no ar é qual é quer dizer, como qual é a liberdade para negociar esses processos? Certamente o governo não vai ter quer dizer, muito espaço de negociação. Isso é muito preocupante. Esse é que é o grande problema. Na minha avaliação, o risco, o maior problema dessa questão das tarifas está relacionado à fuga de capital do Brasil, principalmente investimentos diretos, principalmente empresas americanas, tá certo? Que têm muito investimento. As empresas americanas são as empresas que mais investem no Brasil, tá certo? Investimento direto. Tem investimento de portfólio, tá certo? Que é muito importante. Então, isso eu acho que é o grande problema. Quer dizer, se o presidente Trump fizer dobrar na aposta, certo? Se o governo brasileiro não negociar ou não negociar de forma aceitável e o governo Trump dobrar na aposta, realmente podemos ter um problema complicado de fuga de capital, aumento da incerteza, do risco, e isso é um problema efetivamente. Eu acho que é isso que a gente deve evitar. Não é tanto um problema de comércio que está no foco, a questão financeira mesmo, tá certo? De fluxo de capital, que é uma coisa importante para a economia brasileira. Especialmente pensando que muitas das multinacionais americanas que estão no Brasil têm cadeias integradas, né? Então, peças saem daqui, vão para lá e vice-versa. Agora, Zé Marcos, só para a gente terminar essa conversa, e voltando a falar do IOF, da confusão do IOF, do ponto de vista operacional, o senhor que está no mercado financeiro há tanto tempo, como é que vai ser possível cobrar retroativamente, por exemplo, o IOF de uma operação de câmbio que começa e termina nela mesma, né? O sujeito manda os reais para a corretora de câmbio, recebe os dólares e aí acabou. O cara vai para a Disney e nunca mais volta. Como é que se cobra retroativamente esse tipo de operação? Não consigo imaginar. Vou ser muito sincero. Quer dizer, eu acho... Eu acho que vai ser impossível. Acho que, no final das contas, essa regra vai ter que ser mudada, de começar, quer dizer, para começar a valer retroativamente, eu acho que vai ser impossível, porque é pulverizado, né? Isso é uma questão pulverizada. O cara comprou o dólar para viajar, viajou, foi para Disney World, como você disse aí, gastou o dinheiro e voltou. E agora ele vai devolver o dinheiro como? Certo? Eu acho difícil. Acho, para mim, por enquanto, pelo menos, eu não consegui entender como é que vai ser. Muito bem, a gente conversou com o José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial, quem agradeço muito o tempo aqui na agenda para conversar com a gente no CNN Money. Obrigado, uma ótima tarde, Zé Márcio. Obrigado, foi um prazer enorme. Muito obrigado.